E aí, tudo bom? Já faz um tempo que eu quero te contar sobre o processo de viajar com pet do Brasil para a Europa e vice-versa, como a gente fez agora. Se você é novo por aqui, deixa eu te explicar. Eu sou a Rafi e eu moro na Holanda, eu moro em Amsterdã e agora estamos passando férias no Brasil. Vim eu, meu marido e a nossa gatinha. Nossa gatinha também é brasileira e em 2018 ela se mudou com a gente para a Holanda. Por isso que nesse vídeo, então, eu vou falar sobre todos os processos que a gente fez para a Tita quando a gente se mudou para a Holanda e também o que a gente fez agora para vir para o Brasil. Inclusive eu vou deixar na descrição todos os links e sites que são importantes para você quando você for fazer esse processo de viagem com seu pet. Outra coisa, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, não esquece de deixar o like nesse vídeo porque tudo isso é muito importante para mim. O processo em si é simples, você só precisa se atentar aos prazos e à ordem de cada item. Inclusive também eu preciso dizer que cada região, cada território tem regras específicas e esse vídeo eu tô falando especificamente sobre viajar para a Europa, aliás, para a União Europeia, porque a gente mora na Holanda. Então veja sempre o site do Vigiagro aqui do Brasil para ter certeza quais são os documentos exigidos do destino que você está indo. Agora, se você está indo para a União Europeia, pode ver esse vídeo tranquilo, porque tudo que a gente fez você vai ter que fazer também. O processo consiste em 5 etapas, sendo que demora mais ou menos 5 meses para ficar pronto, por isso que tem que fazer tudo com antecedência. Primeiro você vai microchipar o seu bichinho, depois vacinação antirrábica, teste de sorologia, vai de novo no veterinário para pegar um atestado de saúde e por último o Vigiagro, que é quem emite o CVI, que é o tal documento de viagem que te permite viajar com seu pet. Mas peraí, Rafaela, você vai falar isso? Não, não vou falar desse jeito. Gente, presta atenção, vamos lá, anota aí que é importante. Primeiro passo é o microchip. O microchip, ele tem que seguir o padrão ISO, que é exigido pela União Europeia, e obviamente ele tem que ser colocado por um veterinário, porque ele vai assinar, carimbar e datar quando que foi implantado esse microchip. Depois ele vai dar a vacina antirrábica no seu bichinho. A vacina tem que ser depois do microchip. Então no nosso caso, por exemplo, o veterinário colocou um dia de diferença das datas. Então a dica aqui é, não coloque a mesma data do chip, tá? Nunca antes, mesma data, acho que é bom evitar para garantir pelo menos um dia depois. Depois disso, você vai esperar 30 dias da data da vacinação para a coleta de sangue para fazer a sorologia. A sorologia não pode ser feita em qualquer laboratório. Tem um laboratório no Brasil que ele é autorizado pela União Europeia, é só um, tá, gente? O link tá na descrição e ele que tem que fazer esse exame. E aqui eu deixo uma dica importante. Deixe seu bichinho de jejum de 12 horas, porque esse exame, ele não pode ter nada de gordura no sangue, porque senão a amostra, ela fica incompatível, eu esqueci a palavra agora, mas não dá certo. Então, deixa 12 horas para evitar qualquer estresse. A gente, por exemplo, não teve essa dica e a coitadinha da Tita teve que coletar 2 vezes o sangue na mesma semana, o que sinceramente traumatizou ela e depois disso ela odeia o veterinário. Toda vez que a gente vai no veterinário é o maior estresse. Então, evite isso com seu bichinho e deixa ele de jejum. Depois que sair o resultado da sorologia, que demora mais ou menos 30, 40 dias, pelo menos na nossa época foi assim, a gente não fez com esse laboratório, quando a gente fez isso foi em 2017 e o centro de zoonose aqui em São Paulo ainda funcionava. Então hoje esse laboratório eu não sei qual que é o prazo deles, mas não tem problema, porque da data da coleta do sangue até a emissão do Vigiagro, você tem que esperar 3 meses. Então é tranquilo, mesmo que o laboratório demore mais que esse prazo que eu falei pra vocês. E aí aqui eu deixo uma dica muito importante, porque é a seguinte, você tem que esperar 3 meses da data da coleta do sangue até a emissão do CVI no Vigiagro. Mas esses 3 meses é prazo mínimo, ele não existe um prazo máximo. O que eu quero dizer com isso? Se você já tem uma data de viagem, ok, perfeito, você vai se programar conforme a sua data de viagem. Agora, se você não tem, mas você sabe que num futuro próximo você vai ter que viajar com seu pet, seja de férias ou seja para morar no exterior, você já pode fazer esse processo até a altura da sorologia. Por quê, gente? Uma vez que você fez a sorologia e o resultado foi aprovado, você não precisa fazer isso de novo no seu pet. Simplesmente você precisa manter o calendário de vacina antirrábica em dia e pronto, é vitalício isso. Então, por isso que se você não tem a data, faz o teste e para aí. Se você já tem a data da passagem, perfeito, vamos entender então os próximos passos. Primeiro você compra a passagem, depois você vai agendar o Vigiagro
E, inclusive, para agendar o Vigiagro, ele vai te pedir esse comprovante de passagem, para que ele te passe a agenda de quando você pode comparecer no posto do Vigiagro. No caso, eu sempre fiz no aeroporto de Guarulhos, tá? E atualmente eles estão deixando fazer por e-mail, é super fácil. Você manda um e-mail com o comprovante da passagem e um formulário que você tem que preencher com os dados do bichinho, e daí eles te respondem. Para mim, responderam de um dia para o outro, inclusive eu já até agendei a nossa volta para Holanda. Então você faz esse agendamento e aí você, com a data que ele te passar, por exemplo, eu vou viajar no dia 20 de janeiro. Eles me mandaram ir no dia 17, se eu não me engano. Então eu vou pegar 3 dias, no máximo 3 dias antes do dia 17, ou seja, no dia 14 de janeiro, para ir ao veterinário com a Tita. Por quê? Eu tenho que levar a Tita no veterinário para que ele faça um atestado de saúde dela, dizendo que ela está bem, está com condições de viajar e tudo mais. Esse atestado tem um modelo próprio, que está na descrição do vídeo, e uma dica super importante, não pode rasurar. Então, o que eu fiz da primeira vez que a gente foi para Holanda, e agora eu vou fazer de novo quando a gente for voltar para Holanda? Eu mesma preencho esse formulário, coloco todas as informações, são informações que a gente pega na carteirinha de vacinação, então não tem erro, e se errar é só imprimir e fazer de novo. E aí o veterinário só assina esse documento e pronto, você evita que tenha rasura, evita qualquer estresse, porque quando você for ao Vigiagro, você tem que levar toda a documentação original e ela não pode ter nenhuma rasura. E é isso, gente, você vai levar a documentação, eles vão emitir o CVI, não tem erro, não tem dificuldade, é realmente, como eu disse, prestar atenção a esses prazos todos para não se perder, mas assim, faz com calma que vai dar tudo certo. Qualquer dúvida também pode escrever aqui nos comentários que eu vou respondendo o que eu souber. E lembrando, isso tudo eu tô contando sobre uma gatinha que foi morar na Holanda. Mas se você, por exemplo, vai viajar com um cachorro, mesmo que seja União Europeia, também tem que dar uma olhada, porque alguns países da União Europeia, por exemplo, pedem algum parasita, antiparasita diferente, então dá uma olhadinha nisso. E também a regra para viajar com filhotes é diferente. Ah, e a Tita, ela foi com a gente em cima, na cabine, ela não foi despachada em nenhuma das viagens que ela fez, então eu não sei também se muda alguma coisa no sentido, talvez do atestado de saúde, tenha que preencher alguma coisa diferente nessa parte, não sei, mas até a sorologia, que é a parte mais complicada talvez, é tudo igual, não tem erro. Mas, Rafaela, me conta, como é que a Tita reagiu à viagem, como é que foi no avião, ela ficou muito estressada, me conta tudo, porque eu tô agoniada pra viajar com o meu gatinho. Ok, eu vou te contar, mas eu tenho que te dizer que, assim, temos duas experiências muito diferentes, porque olha só, quando a gente mudou do Brasil para Holanda em 2018, a Tita tinha 2 anos e ela foi miando o caminho inteiro. Foi super estressante, que ela chegou assim, até um pouco rouca. Mas também no primeiro dia ela já foi se adaptando à casa, porque a Tita tem um temperamento muito bom. Ela, aonde a gente tá, ela fica tranquila, porque ela sabe que tá com a gente, então ela não é um gatinho muito assustado. Mas a viagem em si, o avião para ela foi bem complicado, da primeira vez. Mas agora que a gente veio da Holanda pra cá, ela veio super tranquila. E aí, eu não sei dizer se é porque ela está mais madura, porque foi a segunda vez que ela andou de avião, então ela já sabia que aquele pesadelo teria um fim, ou, olha só, eu comprei pra ela esse Feliway. Não sei se você conhece, mas isso aqui é um feromônio de gato que é muito bom. Ele tem também essa opçãozinha que é de pôr na tomada. Eu tenho os dois pra ela. Por exemplo, sempre que a gente chega num lugar diferente, quando a gente chegou aqui no apartamento de praia que a gente tá da minha mãe, eu deixei um pouquinho pra ela. Quando a gente se mudou pra Holanda, eu também comprei e deixei um pouquinho pra ela. Porque isso aqui é ótimo para adaptar o gatinho a um novo ambiente, ou até mesmo quando você adota outro gatinho, por exemplo, para eles se adaptarem, isso aqui ajuda muito. E aí eu achei ele em spray e eu espirrei tanto na casinha dela, na malinha de viagem, quanto também eu levei um cachecol meu e eu espirrei no cachecol e eu cobri a casinha dela para ela ficar um pouquinho mais quietinha e tal, e ela ficou em contato com esse cheirinho. Olha, eu não sei qual foi a razão, mas eu só sei que ela veio como uma lady a viagem toda. Foi super tranquila essa viagem da Holanda pro Brasil. Então, tenta, na dúvida, eu recomendo esse Feliway de spray, porque, olha, assim, eu já sabia que isso funcionava, né? Mas eu acho que funcionou muito bem também no avião. Ah, e por falar em avião, 2 dicas importantes. Deixa eu pegar. Olha só, me perguntam às vezes da malinha dela. Essa malinha a gente comprou, olha como ela é. A gente comprou aqui no Brasil
em 2017, acho que deve ter sido na Cobase na época. E você tem que se atentar se o seu pet vai na cabine, ou mesmo, aliás, se vai despachado, né, na parte de bagagem. Sempre olhe no site da companhia aérea que você vai viajar quais são as medidas que eles aceitam, tá? No geral é meio parecido, mas pode ter alguma divergência de uma companhia para outra. Como a gente sempre viaja de KLM quando tá com a Tita, principalmente, a gente tem essa malinha e sabe que na KLM é tranquilo, aceita. E a outra coisa que eu ia falar que é muito importante, que é na hora de comprar a passagem. Quando você tá viajando com pet, você não pode simplesmente comprar a passagem no site. É diferente o processo. Você tem que ligar na companhia aérea, porque você primeiro faz uma reserva dizendo que você tá viajando com um pet. E aí eles te pedem tanto as medidas da casinha, da case deles de viagem, e também o peso. Porque, por exemplo, a KLM, o máximo que aceita do bichinho dentro da casinha é 8 quilos. Mais que isso, ela não poderia ir com a gente. Então eles pedem essa informação e daí demora mais ou menos 48 horas para ele te dar ok. Porque se ele não der ok, se não puder ir com um pet nesse avião e você já tiver comprado a passagem, já era, você perdeu o seu voo, vai ter que pagar a taxa de remarcação. Então por isso que quando você está viajando com um pet, primeiro você faz a reserva, espera o ok da companhia aérea e depois efetua o pagamento, tá? Dica importante, hein? Não vai fazer errado, porque senão você perde a passagem. Em relação à adaptação da Tita na Holanda, porque também tem gente que me pergunta, como eu disse, a Tita é muito tranquila. Então o que a gente fez quando mudou pra Holanda e o que eu fiz agora que a gente veio pro Brasil? Eu trouxe algumas coisinhas que ela gosta muito. Então, brinquedinhos, os potinhos de comida, a comida, pelo menos um tanto, né, pra dar aí. Ou se você for mudar a comida, como a gente fez na Holanda, ou agora no Brasil, eu comprei a mesma aqui, mas trouxe um pouquinho da de lá para que ela não sinta diferença. Eu trouxe até um pouquinho de areia dela de lá, usada não, né, limpa, mas que tava lá em uso no banheiro, só pra garantir que tivesse o cheiro dela e ela não estranhasse. Então assim, eu sou uma mãe bem coruja e tudo que eu posso trazer que tem o cheiro dela, eu trago na mala, porque eu acho sim que isso facilita. Gato é muito apegado à casa e eles são diferentes de cachorro, então eu acho que é importante você colocar sim tudo que você puder na malinha pra trazer e ela sentir menos, ele sentir menos aí o novo ambiente. Ah, e importante também, não é muito fácil nem muito prático, mas dentro da toquinha é legal colocar sempre... Ai, tem até um bichinho aqui. É legal colocar aquelas fraldas, que geralmente é pra cachorro, mas dá uma ajeitadinha, coloca, porque a Tita, ela fez xixi nas 2 vezes que ela andou de avião, acaba fazendo, porque assim... Fica muito tempo preso e também fica nervoso, é a pressão que muda, é o barulho. Eu não sei se faz xixi de medo ou qual é o motivo, mas faz. Então... Tanto coloca uma fraldinha, mas também leva 1 ou 2 extras na mala de mão para que você possa trocar e deixar ele confortável. Ah, mas não pode dopar? Não, não pode dopar, tá, gente? Não é permitido viajar com pet fora do seu estado normal. Então não pode dar nenhum medicamento pro seu pet. Aí respondendo 2 perguntas que eu já recebi. Primeiro, taxa adicional. Tem sim uma taxa adicional que você tem que pagar pelo pet. No caso da KLM, dessa vez a gente pagou 250 euros ida e volta para trazer a Tita. E também outra coisa que me perguntaram é em relação se pode tirar o pet da casinha. Quando é gato, totalmente arriscado, né? Pelo menos eu nunca tiraria a Tita, porque se ela der a louca, eu não pego ela. Mas, por exemplo, meu irmão, ele viajou de TAP, eles têm um cachorrinho e ele é pequenininho, ele é um York. E aí ele foi o tempo todo no colo da minha cunhada, ninguém falou nada. Na ida, quando a gente mudou do Brasil pra Holanda, eu falei que a Tita tava muito agitada. Então eu fui com ela algumas vezes no banheiro e soltei ela no banheiro. E em nenhum momento ninguém brigou comigo por eu estar fazendo isso. Dessa vez ela veio muito quietinha, então eu nem mexi nela, nem tentei tirar ela da casinha porque não precisava. Ah, e uma coisa que eu fiz também, né, vale a pena dividir com vocês. Eu deixei a Tita em jejum. No final, coitada, ficou quase 24 horas sem tomar água, sem comer. Ela só foi tomar água quando a gente chegou no Brasil, eu dei pra ela um pouquinho no aeroporto. Mas é tranquilo, gente. Eu acho que evita que eles fiquem enjoados, que eles fiquem com a bexiga cheia, com o intestino também cheio, qualquer coisa. Eu acho que vale a pena sim esse esforcinho desse jejum, porque eu acho que eles viajam mais confortáveis. Legal, Rafaela. E agora, como é que eu viajo pro Brasil com meu pet? Fácil. Como eu te disse, uma vez feita a sorologia, não precisa mais fazer essa etapa, não interessa se você está indo do Brasil para fora ou de fora para o Brasil, sorologia feita, ela está sempre válida, desde que você siga o calendário da vacina. Então agora para vir para o Brasil a gente só teve que fazer a última etapa, que é o veterinário e também o vigiagro de lá. O vigiagro da Holanda, que não chama vigiagro, mas depois eu ponho o nome certo aqui,
Ele fica em Utrecht, que é uma cidade que fica a mais ou menos 26 minutos de trem de Amsterdã. É bem tranquilo de ir e você também tem essa regra dos 10 dias de marcar esse Vigiagro. Então eu lembro que eu fiz, por exemplo, a gente viajou na terça, eu fui no veterinário na segunda, depois na quinta eu fui lá no Vigiagro, peguei já documento na hora, eles fazem, e aí na terça-feira a gente embarcou pro Brasil. É bem tranquilo, não tem erro, mas é só seguir todas as informações e fazer direitinho. Lá também tem os formulários que você tem que usar. Tá tudo em holandês e inglês, então é fácil de preencher. Eu também preenchi o documento da Tita lá para não ter erro, para o veterinário não errar. Então, mais uma vez, faça isso se você puder, porque é mais garantido. Então, resumindo, 2018 eu fiz todo esse processo para a Tita morar na Holanda. Agora em 2020 eu só fui no veterinário e no Vigiagro da Holanda para fazer o documento de viagem para passar férias no Brasil. E em janeiro de 2021, que estamos voltando para Holanda, onde a gente mora, eu vou ter que fazer veterinário e Vigiagro no Brasil para voltar para Holanda. Então é isso, gente. Viajar com pet para o exterior não é tão simples, mas também compensa muito, porque assim, para quem tá morando no exterior, não sei você, mas pra mim era algo assim impensável, não era nem cogitável a ideia de não levar essa menina com a gente, porque ela faz parte da nossa família, nossa filhota, então a Tita tinha que ir. Eu espero de verdade que eu tenha te ajudado com o vídeo de hoje. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Um grande beijo e até o próximo vídeo.